Beleza. This call being recorded. Pronto. Thiago e os cachorros. A gente vai dar aqui a última parte, né? Cachorro. De hermenêutica. Vamos falar sobre o contexto, na verdade, né? Contexto e os tipos de contexto. Tá? Eu vou aqui falar aqui sobre esse breve contexto. Sim, deixa eu lhe dizer, a gente vai fazer uma aula expositiva, viu? Vai ser mais expositiva. Nós não iremos colocar pelo slide, não. Aí vai ser mais expositiva. E eu espero que todo mundo aí coopere, coloque para fora que sabe, eu sei que vocês são mestres, beleza? Esdras, aqui o livro que a gente está estudando, ele vai definir o contexto dessa forma. Ele diz o seguinte: o próprio texto, né, que fala sobre o contexto, ele é um termo, né, que nos mostra a conveniência de seu estudo. O étimo do termo contexto significa tecido com, no latim, cum proposição do ablativo que denota união, associação ou companhia. E textum significa tecido, por extensão, contextura, trama, aplicados a documentos escritos, expressa a conexão de pensamento que existe entre diferentes partes para fazer dela um todo coerente, ou seja, o contexto em si, né? E aí eu ouvi alguém falar também que a ideia do contexto já está dizendo contexto, né? Com o texto, não sem o texto. E aí eu quero falar aqui sobre, na verdade, sobre a importância do contexto. Qual a importância do contexto, né? Que nós iremos falar nessa noite. Mas vamos lá. Um dos reconhecidos problemas, e esse é um fato importante, né? Um dos reconhecidos problemas hermenêuticos são as chamadas textos de prova. E o que é isso, texto de prova? São textos isolados do contexto, usados por determinados intérpretes para determinar certas afirmações teológicas, dogmáticas ou culturais. Então, se vocês observaram bem, esse chamado ali, o texto de prova, né? São aquele negócio que a gente fala, né? Que um texto sem um contexto é mais um pretexto para uma heresia, né? Mas no sentido hermenêutico aqui, é chamado de texto de prova, que são esses textos que as pessoas pegam, né? Isoladamente para fazer ali alguns dogmas, criar dogmas, né? Sabe? Fazer diversas interpretações justamente desse texto. E Toninho que gosta muito desse negócio. Isso é a importância do contexto. Agora, a importância de se conhecer o contexto também, o ponto 2. Aí diz que o exame do contexto é extremamente importante por 3 razões. Por que é importante o exame do contexto? Existem 3 razões que nós devemos entender. A primeira razão que a gente tem que, de fato, conhecer o contexto é que as palavras, as locuções, as frases, elas podem assumir sentidos múltiplos, né, dentro de um texto. E B, os pensamentos, eles expressam, na verdade, por consequência, ali as palavras ou as frases. E a gente só pode compartilhar os nossos pensamentos, claro que sim, através justamente das palavras, né, das frases. Letra C. Desconsiderar o contexto acarreta interpretações falsas, além de se construir uma exegese. Quero fazer uma pergunta. Olha bem, o que é exegese? Quem sabe me explicar aí o que é uma exegese? De novo? Claro que sim. Eu quero que fixe bem na mente o que é exegese. Qual é a diferença de exegese para exegese? Quem sabe? Eu vi aí alguém colocar aí uma... Primeiro, boa noite aí, rapaziada. E aí? Boa noite.
eu vi alguém falar aí uma vez, aí acho que foi Tiago, que eu achei interessante, que a exegese, a genuína, é você Sim, arrancar a interpretação pela raiz, de dentro para sim, fora, né? É de dentro para fora. E a exegese seria colocar aquilo que é do indivíduo para dentro do texto, perfeito. É né? justamente essa a diferença. De exegese, é o perigo daquilo que eu tenho já pelo preconceito do texto e afirmar coisas que está na minha mente, desde quando a exegese está dizendo que não é para eu fazer isso. Então, é por isso que muitas pessoas criam falsas doutrinas. Então, vamos à frente. Valeu, Carigé. Vamos agora para o Chico. Oi. Profeta, só acrescentando algo, né? Recentemente, eu ouvi uma frase de um determinado autor, que eu não lembro, foi um posterzinho. E nesse pôster, ele dizia o seguinte, que os hereges, eles odeiam o contexto. Não sei se Uhum. alguém já ouviu essa frase. É verdade. Geralmente, Já vi. as exegeses, elas nascem a partir de um desmerecimento do contexto. Eles pegam textos isolados, Uhum. né, e destrói totalmente o contexto e fazem aplicações, né, totalmente diferentes do que o autor desejou expressar quando escreveu. Sei. Esse contexto, na verdade, a gente disseca, a gente tenta dividir contexto de contexto para tentar explicar, né? Sim. Porém, nós sabemos que existe uma determinada unidade, né, entre o texto e o contexto. Uhum. Por, algo que esteja bem vinculado, né? O texto ele passa a ter luz quando você admite a existência de um contexto, quando você começa a olhar aquilo que está próximo e que traz elucidação, né? Então, os hereges e pessoas que têm uma determinada linha de pensamento, elas costumam isolar e descosturar mesmo o texto do contexto. Né? O É contexto verdade, está Thiago. vinculado, ele está É. unido, né? E Isso é verdade. você fazendo, tentando alinhar o pensamento do texto ao contexto, logo você terá, sim, aquilo que o autor desejou expressar. Os hereges, eles odeiam o contexto. Sim, Cláudio, É pode seguir. verdade. E eles odeiam o contexto, mas têm ciência do contexto, né? Eles têm ciência do contexto. É por isso que eles odeiam o contexto. Pode ser que sim, pode ser que não, porque às vezes as nossas pretensões são tão fortes que o desejo de querer estar certo, de querer empurrar uma doutrina, me leva a fechar os olhos para algumas coisas, né? Eles olham Sim. o texto, pô, esse texto aqui isolado é fantástico para poder favorecer É, o que penso. é Eu verdade. lembro, eu lembro quando, deixa eu dar uma olhada aqui, posso falar. Eu lembro quando eu acreditava numa determinada doutrina, eu vasculhei a Bíblia toda para poder defender. Textos isolados eram chaves para poder ter um argumento, né? É, Mas chegou um momento que eu não pude mais me sustentar com isso, né? O contexto fala mais forte. Quando você quer fazer uma leitura bíblica mais aberta, uma leitura apurada. bíblica mais honesta, né? O contexto ele é necessário. Isso. Shalom, pastor. Eu queria isso, né? Ter uma Isso. leitura mais honesta. E é como eu É queria ter essa verdade. leitura, eu olhava para o contexto e dizia, rapaz, não tem como eu tentar esse meu pensamento. Não. O É Tiago, verdade. Foi. tem um texto da Bíblia lá em Efésios, no capítulo
4, ali que fala dos dons ministeriais ali, né? Que ele mesmo deu uns para apóstolos, né? Pastores, profetas, doutores e mestres. Sim, E eu já vi muitas pessoas falando muito nessa questão mesmo só nessa questão da distribuição dos dons, né? sim. Mas esquece do que vem depois, né? Muitas das vezes não é dito o que vem depois, que é o que é mais importante do que o dom em si, que é a aplicação do dom, que é o fim proveitoso. Quando diz lá, para que seja edificado o corpo de Cristo e o fortalecimento da igreja. Entendeu? Então, Uhum. quando é tirado essa finalidade dos dons, né? O dom por si só, ele só vai subsistir só na questão de título mesmo. Sim, Entendeu o que eu estou falando? eu entendi. Entendeu? Perfeitamente, né? Ah, porque Deus deu um para isso, Deus deu outro para aquilo e tudo mais. Sim, mas qual foi a finalidade que Deus deu isso? Jesus distribuiu isso com que finalidade? Aí você vai ver embaixo, né? Para um fim proveitoso, né? Para o fortalecimento da igreja e a edificação do corpo de Cristo. Com vistas, né, ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Isso, entendeu? É Quando isso você aí. tira essa parte aí, você perdeu o contexto. Sim, sim, sim. E essa aula, eu, Thiago, estava até começando, que a gente vai dar uma pincelada, mas que a gente tem a ideia de colocar ela na sala. Depois que tudo estiver normal, viu? A gente vai dar ela na sala, porque esse contexto é muito bom. Vamos lá. Vamos ver agora aqui, né? É a minha parte, depois o Thiago vai entrar. Vamos agora falar sobre os tipos de contextos. Os tipos. Tipos de contexto. A minha parte ficou sobre o contexto inicial, vou falar, sobre o contexto imediato, e depois eu vou falar sobre o contexto remoto. E aí, Thiago vai dar prosseguimento com os outros, beleza? Vamos adiantar. Contexto inicial. O que é, né, o que vem a ser o contexto inicial? Na verdade, ele é análise do contexto inicial, não deve ser da palavra pela palavra apenas, mas da palavra com intermediária entre o intérprete e um conteúdo de ideias, sentimentos e emoções que nela se coagunam. Agora, para que isso fique mais claro, né, que esse contexto inicial é essa análise do texto ou do contexto inicial, eu vou pedir para que alguém aí abra, olha bem o que é o contexto inicial. Provérbios 22, 28, a gente tem uma ideia pela Bíblia o que vem a ser esse contexto inicial. E como é bom a gente estudar o contexto. É muito bom esse assunto, é maravilhoso. Eu espero que todos gostem. Todos abriram aí? Provérbios o quê, velho? 22, 28. E aí? Manda Ok, ver. 22, 28, Provérbios. Isso. Não removas os marcos antigos que teus pais fixaram. Beleza. Agora sim, olhando para esse verso, fazendo aquela leitura, né, superficial, a gente vai ter uma impressão de alguma coisa interessante. Que ele diz aqui, não removas o quê? Não Não remova removas os marcos antigos que o teus marcos pais fixaram. fixaram. Não removas os marcos antigos que teus pais fixaram. Lendo esse verso, né? Esse verso ele é apetitoso para justamente fazer aplicações dogmáticas, né? Totalmente para prender algumas pessoas.
Porque o marco, a primeira coisa, dentro do contexto inicial que a gente vai ver, é que quando alguma palavra, ela parece que não soa bem ao nosso ouvido, pelo fato dela ser desconhecida, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tentar descobrir o que vem a ser ela. Né? Não removas os marcos. Por quê? Imagina só que alguém pegue esse não removas os marcos que teus pais, né, colocaram ou fixaram. Quer dizer, eu posso chegar dentro dessa palavra e criar diversas coisas, né, que meus pais, assim, em questões do tratamento da minha vivência com meus pais. Só que o que era o marco, na verdade, é que é o ponto-chave dentro do conteúdo ou do contexto inicial. A gente primeiro tem que entender o que é que significa, né, essa palavra dentro do contexto. É aí que já começa a coisa. Quando eu pego, delimito essa palavrinha dentro de um contexto, ela vai abrir o horizonte de forma maravilhosa. Quer ver? Ó, o marco de fato, o que era o marco? Era uma pedra ou um poste inscrito, onde eram definidos os limites do terreno ou propriedade. E justamente em Provérbios, aqui nessa passagem, Marco ou Marcos caracteriza roubos de terra. Vou tentar ilustrar para vocês, ou colocar um exemplo. Já viu quando alguém quer invadir as terras? Né? Invadir terras, o que é que a pessoa faz? Hein? O que é que ela O faz? MST? É pronto. É basicamente isso aí. O que é que ela faz? Ela Começa pega começa a demarcar. demarcar o Sabe? terreno, a área que ela quer habitar, invadir, né? Que ela quer invadir, sabe? Ou Que ela quer. possuir. Pronto. Então, isso era um costume da época, né? Dentro de uma cultura, né? Que dentro da prática dele, a gente já sabe que era agrícola, tinha muitas terras, né? Cada qual com sua parte. Então, eles colocavam aquele portezinho, né? Aquelas estacas, para justamente demarcar o limite daquilo que era dele. E era lei que ninguém deveria, de fato, invadir esse espaço, porque tinha dono. Dentro de Provérbios 22, 28, Marco aqui caracteriza de fato. Sua voz sumiu. Sua voz sumiu, Cláudio. Vamos lá, Jeremias. Jeremias. Alô? Oi, Jeremias. Ouviu? Sua voz está falhando, Cláudio. Velho. Espera que eu vou mudar o fone. Eu vou botar aqui. Meu Deus do céu. Ouviu? Tá ouvindo agora? Às vezes é Wi-Fi, mas não é o fone, não. Aí vocês me Qual cobram. foi o fone de Jeremias? Leiam aí Provérbios, Jeremias 31, 21. Galera, tá filmando, viu? (31, 21). Diz assim, ó. Põe-te marcos, finca portes, que te guiem. Presta atenção na vereda. No caminho por onde passastes, regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Já marcam aqui, dentro do contexto de Jeremias 31, 21, o que era o marco. O marco era um sinal de um montão de pedras. Para que servia isso? Servia como orientador para que não se perdesse o caminho certo. Observe que uma palavrinha dentro do contexto inicial, ela pode diferenciar justamente de contexto diferente, porque a palavra marco, em Provérbios 22, 28, ela significa ali o roubo de uma herdade, de terras. Já marcos, em Jeremias 31, 21, ela justamente é uma ideia aqui de um montão de pedras, né, que servia como orientador para não se perder o caminho, né, para que as pessoas estivessem trilhando um caminho certo. Observe que só uma palavrinha, dentro de contextos diferentes, ela pode ter justamente significado diferente. Então, observe que dentro desse contexto inicial, a primeira coisa que eu devo fazer, quando uma palavra soar mal
aos meus ouvidos, né, ou a minha leitura, claro, tem gente que estuda lendo. Eu leio, né, mentalmente falando. Eu não gosto de ficar lendo falando. Tem gente que lê falando para ela mesma. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é tentar descobrir qual é o significado dessa palavra dentro daquele contexto. E se ela tiver dentro de outro contexto, cuidado para que você não ache que o significado daquela palavra em um contexto é o mesmo significado. O que é que vai dizer? O contexto é que vai dizer qual é o significado daquela palavra. Deu para entender aí? Profeta, então, o contexto inicial, ele trabalha com o significado dos termos, não é isso? O significado dos termos, é isso aí. Justamente. Muito relacionado com a questão etimológica, da raiz da palavra, não é isso? Sim. Seu desenvolvimento. Isso. E aí ela consegue, na história, ganhar um outro significado. E o autor vai dizer aqui que é significado denotativo e conotativo, não é isso? Sim. O significado denotativo é o significado literal do termo, né? Sim. E o conotativo são outros significados que uma mesma palavra ela pode ganhar dentro de um determinado contexto. Isso aí, né? Perfeitamente. Eu posso usar um exemplo aqui? A palavra manga, né? Pronto, manga. Manga, né? O que vem na sua cabeça quando eu falo a palavra manga? Provavelmente vem a fruta. A minha vem fruta. Fruta, né? Isso. Mas a depender de um contexto, numa frase, a palavra manga pode significar, né, essa parte de sua camisa, uma parte de sua camisa. Sim. Né? Então, o contexto inicial está bem relacionado com a questão dos termos dentro de uma frase, né, o significado. Sim. Isso aí, perfeitamente. Mas eu queria entender. Eu queria também lembrar algo, profeta. Manda lá. Que sobre, por exemplo, ao nos depararmos com o texto, né, principalmente para tratarmos sobre a questão do contexto inicial, sim. Antes de você entrar em contato com esse texto, acho que nós devemos fazer algumas perguntas, né? Existe essa Por exemplo, sobre a autoria do texto. Né? Quando você se deparar com um texto, a primeira coisa que eu devo perguntar é o seguinte: quem foi que escreveu isso aqui? Quem é o autor? Né? Para quem ele está escrevendo? Né? Outra pergunta é: qual o propósito central desse livro que ele escreveu? Né? Em que época escreveu? Em que contexto escreveu? Isso vai ajudar muito quando você se deparar com o texto para poder interpretá-lo. Né? Sim. Vai ajudar muito. Principalmente nessas questões aí do contexto inicial, né? Do significado dos termos. Porque realmente a palavra, o tempo vai passando, ela vai tomando uma outra forma, né? Ela vai ganhando outros significados. Ela vai se distanciando da raiz, né? Se distanciando da raiz e ganhando outros significados. Isso. Por isso é importante. Perfeito, perfeito. O próprio tempo, profeta. O próprio tempo e algumas culturas, ela pode fazer com que a raiz dessa palavra ela vá se perdendo. E é por isso que, estudando a hermenêutica, né, e os termos de interpretação bíblica, a gente consegue aproximar-nos do contexto original. Né? A busca pelo conhecimento, nesse sentido da interpretação, ela é perfeita, porque ela nos aproxima, ou seja, ela nos faz voltar, né? E aí a gente busca entender o que é que o autor estava pensando quando ele estava escrevendo, ou quando ele escreveu. Então, na verdade, a busca teológica, às vezes, a gente se debruça muito em questões, digamos, do futuro, né? Do que vai acontecer, mas o maior labor, mesmo teológico, é sobre o que aconteceu, não muito bem lá
do que vai acontecer, mas o que aconteceu é que a gente tem que tomar muito cuidado. Percebe que quando Jesus estava ali com aqueles discípulos de Emaús, Jesus falou, né, lá da lei, dos profetas e dos salmos, para depois ele tentar explicar o que estava acontecendo, sabe? Então é interessante isso aí, mas perfeito aí. Quem quiser também cooperar, pode cooperar. Então falamos aí sobre o contexto inicial. Vamos passar para o contexto imediato. Observe bem como, dentro do contexto inicial para o contexto imediato, vamos ver os degraus que a gente vai subindo da compreensão. Observe bem. Dentro do contexto imediato, o que é isso? Contexto imediato é consequente, microtexto. Subsequente é aquele que procede imediatamente do texto. E dentro disso, né, dessa ideia de que ele procede imediatamente ao texto, é que nós iremos ver um exemplo interessante ali sobre Isaías, capítulo 1, verso 11. Por favor, me ajudem. Isaías 1, verso 11. Estou aqui com a Bíblia e vou tentar ser mais rápido. Achei. Isaías, verso 11, preste atenção, olha bem que expressão. Diz assim, ó, de que serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Observe bem. Lendo esse versículo, rapaz, um cara que tem aquela mente abençoada, para não falar outra coisa, ele vai dizer uma coisa. Primeira observação, Deus está em contradição com toda a legislação do Antigo Testamento. Deu para vocês perceberem isso aí nesse versículo? Vê se o versículo não está falando sobre isso. Observe aí, na primeira leitura. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, já estou farto, farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Percebe bem? Vê se não é isso mesmo que o texto está falando, que Deus está em contradição com toda a legislação do Antigo Testamento, pois condena aquilo mesmo que ele instituiu, os sacrifícios. Percebe ou não? Percebe? Sim, Cacá, é verdade. Não é verdade? É porque quando se trata de uma lei, né? Uma lei, e quando, mesmo sendo uma lei, se não houver uma obediência correta, né? Com pureza de coração, e coração maldoso, cheio de hipocrisia, cheio de coisa, mesmo que ele apresente esse sacrifício que a lei ordena, todavia, o Senhor não se agrada disso, entendeu? Quando você lê só o versículo isolado, como você falou, dá a ideia de que está contradizendo, né, uma lei, né? Aquilo que Deus mesmo instituiu. Aquilo Parece que Deus instituiu, né? mesmo está sendo contraditório com ele. São as leis cerimoniais, né? Que tinha a questão do sacrifício e tudo mais. E o Senhor é como se estivesse falando para alguém hipócrita, né? Que quer produzir algo mediante uma ordem, porém, né, no seu coração e suas atitudes não condiz com essa realidade. Pronto. Isso. Pode falar, estou ouvindo. Não, é bem isso. É bem isso. É como Jesus falou, né? Falava sempre dos fariseus. Na época, a referência maior, Jesus sempre se reportava a questão dos fariseus, quando ele dizia assim, está vendo ali, sentam na cadeira de Moisés, né? Faça tudo até que ele lhe diz, mas não faça o que eles fazem, né? Estava sempre fazendo uma crítica sobre aqueles religiosos da época, porque eles cumpriam os rituais da lei,
mas eles eram hipócritas. Entendeu? Sim. Então, quando o Senhor diz aqui, o Senhor pergunta, para que me traz essas coisas, esse sacrifício? Para quê? Né? Se, se, se na realidade, né, se no coração essas coisas estão totalmente distantes de mim. É por aí. Quando ele fala também, Isaías, né? Não sei se é Isaías que fala, que ele fala, vocês me honram com os lábios, mas o coração está distante de mim. É mais ou menos nessa linha de pensamento aqui. Pronto. A gente vai chegar nesse versículo aí que você falou. Mas vamos lá. Já que o contexto, valeu, Tonho, já que o contexto imediato, ele procede imediatamente ao texto, então a gente percebe o seguinte, dentro do contexto inicial, a gente percebe que uma frase, né, e uma palavra dentro de contextos diferentes, elas podem ter significados distintos. Já dentro desse contexto imediato, o que vai dizer que quando você está lendo o texto, né, e quando se refere principalmente às legislações do Antigo Testamento, às suas leis cerimoniais, né, e de cunho do sacrifício, que remete um pouquinho muito ao Antigo Testamento, né, a algum fato histórico, o que acontece? É a primeira leitura que a pessoa faz desse versículo aqui, ela pode aplicar isso aqui e criar diversas coisas. Por quê? Ela está tirando esse versículo dentro, né, da perícope. A perícope, irmãos, sabe o que é a perícope? Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que o que é que Deus está condenando, na verdade, Deus não está sendo contraditório. Isso é você fazendo, né, contrapondo a um pensamento errôneo dentro desse versículo. O que Deus está fazendo aqui é que Deus está invalidando os sacrifícios oferecidos por um povo injusto e impuro. Não é aquilo que ele determinou, mas não é o que ele determina. O que ele determina é puro e é santo. Agora, a quem está fazendo, ele pode repudiar aquilo que ele instituiu, que é diferente. Então, dentro desse versículo, ele está condenando a hipocrisia. E onde é a perícope? A perícope aí, você vai ver aí, é do verso, do 10, ele começa de Isaías 1, né? Aí você passa do verso 10 até o verso 17. É a primeira perícope. A perícope é essa delimitação, né, organizacional dos capítulos, sabe? Então, se você pegar aqui do 1 ao 9, você tem uma perícope. Vai falar sobre a nação pecaminosa. Isaías, estou falando Isaías capítulo 1, o verso 11. Agora, o capítulo 1 de Isaías, do versículo 10 a 17, é uma outra perícope, que ela fala sobre a condenação ao culto hipócrita. E é dentro dessa perícope, dentro dessa delimitação, dentro do capítulo, é que a gente percebe o que é que o texto está falando. E aí o cara que tem uma mente maliciosa, ele vai dizer que Deus está sendo contraditório com ele mesmo. Mas você, né, que está estudando, querendo aprender, já tem a mente mais avançada, você vai perceber que a pessoa que está falando, ela está querendo criar confusão no texto. Mas, para quem tem olhos abertos, não vai cair nesse esparro. E é para isso que serve os estudos, né, teológicos, para abrir os nossos olhos contra os falsos profetas, né, contra aqueles que querem colocar dentro do texto que não existe. Até aí tá legal? Tá show, pai. Tá show. Então, o contexto, só para reforçar, o contexto imediato, ele trabalha com os versículos posteriores e anteriores. Ou seja, você apontou esse texto aí, né, parecendo que Deus estava se contradizendo com ele mesmo, com outras afirmações. Sim. Mas para você chegar a essa conclusão sua aí, você analisou os textos anteriores, né? Sim. E posteriores. Isso se denomina contexto imediato. O contexto, justamente, do que eu falei, imediato. Só em resumo mesmo, o contexto inicial ele trabalha com o significado das palavras dentro de uma frase. E o contexto imediato trabalha com os textos posteriores e
anteriores para o entendimento do texto, né? Aí você Sim. percebe um vínculo, uma ligação. Legal. Ele procede, né? É aquele que procede imediatamente ao texto. É incrível, né? Com uma compreensão de cada contexto, ele vai ligando, né? Vai tecendo, assim, criando aquela esteira de compreensão ampla. É isso que eu estou entendendo aqui, sabe? Vamos lá. Deixa eu dar um tema aqui rapidinho. Lá, filhão. Então, deixa eu ver se eu entendi aí. O contexto inicial seria você, dentro do texto ali, lido, Sim. você encontrar os termos-chaves dentro do texto. As palavras, né? Isso. Né? Dentro do texto você encontra, ao você fazer as perguntas ao texto, você encontra ali os termos-chaves, né? Sim. E o imediato é uma questão progressiva do texto, né? Sim. Que ela está demarcada aí pelas essas perícopes aí que você falou aí, não é isso? Sim. Sim. Pronto. É isso aí. Uma pessoa que ela gosta de estudar, ela já é honesta consigo mesma na leitura da Bíblia. Ela sabe que tem esses caminhos aí para serem tomados, né? Por exemplo, eu quando era novo convertido, eu ganhei logo uma Bíblia de estudo, me deram de presente. E aí eu estava desempregado na época, e aí tome-lhe comer aqueles rodapés ali daquelas Bíblias e daqueles recursos que as Bíblias tinham, e aprendi a fazer referência de textos, né? Aquela ideia aquela máxima da Bíblia interpreta, as escrituras interpretam a própria escritura. Quando se faz referência dos textos, né, fica bem legal ali a compreensão da narração de referências. A outra Bíblia que eu ganhei foi a outra Bíblia de estudo. Ganhei outra Bíblia de estudo também. Aí depois eu deixei de ler a Bíblia de estudo e falei, vou parar de ler um pouquinho a Bíblia de estudo, porque eu estou ficando muito viciado nesses rodapés. E aí peguei uma Bíblia normal, comecei a usar uma Bíblia que não tem nenhuma ferramenta de auxílio, e aí eu senti uma diferença muito grande. Bíblia do Testemunho de Jeová. A gente vê assim, por exemplo, uma vez eu tendo a oportunidade de pregar, eu fiz uma fala de um livro que eu tinha visto. Eu ainda não li, mas eu vou ler ainda, mas eu vi o cara dando a introdução do livro, que Somos Todos Teólogos. Quem já leu esse livro aí? Alguém já leu? Não. Somos Todos Teólogos. Então, eu, na minha pregação, eu fiz uma citação desse livro, e depois a pessoa chegou para mim, depois da pregação, e falou assim, poxa, legal a mensagem, muito boa, mas só essa ideiazinha aí que você deu aí de todo mundo ser teólogo, que não está muito legal. Aí eu falei assim, como assim? Você não entendeu a forma como eu apliquei a ideia? Que na verdade ele não entendeu. Ele achou que teólogo estava falando uma questão de posição, né? E quando na verdade a ideia do livro todos são teólogos, é a ideia de que todo crente ele deve ter esse desejo e essa vontade de ser um estudante aplicado das Escrituras. A gente vê 1 Pedro 2, falando lá, né? Desejar ardentemente o leite espiritual genuíno para que vá descrescendo. A gente sabe que esse leite está falando acerca da aplicação do conhecimento das Escrituras. Sim. Para que vá descrescendo. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que estimular, acho que nós devemos estimular a todos os crentes, a toda a membresia de uma comunidade, a terem esse ímpeto por estudar,
porque isso, além disso sermos uma sustentação na sua caminhada cristã, isso é um agente abençoador dentro da própria comunidade. Sim. Né, os bereanos, Paulo se impressionou com os bereanos por conta de eles quererem fazer a referência de que Paulo estava falando, se realmente era de praxe aquilo que estava escrito. Então, além do que eu quis fazer, da ideia do resumo aí daquilo que eu entendi, do que vocês falaram do contexto inicial e do contexto imediato, só quis fazer esse acréscimo aí porque eu achei interessante falar. Ok. Beleza, galera. Valeu, Francisco. Agora a gente pulando, né? Agora a gente vai entrar no contexto remoto. Olha como ele vai caminhando com o outro. Olha, o contexto remoto, ele é formado pelas passagens que não vêm imediatamente antes ou depois do texto. Ó, contexto remoto é formado pelas passagens que não vêm imediatamente antes ou depois do texto, mas que se refere ao assunto do texto. Vou ler de novo. Contexto remoto, ele é formado pelas passagens que não vêm imediatamente antes ou depois do texto, mas que se refere ao assunto do texto, né? E aí a gente vai compreender isso, né? Na passagem de Isaías 29:13, parece que Toninho recebeu um Sitzleben aí, que parece que ele estava prevendo o que iria acontecer. Isaías 29:13 diz o seguinte: o Senhor, Isaías 29:13 diz assim: o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens que maquinalmente aprendeu. Observe bem, o que é o contexto remoto? Quando a gente fala de remoto, o que vem na sua cabeça quando você ouve a palavra remoto? Contexto remoto. Essa palavra remoto, ela quer dizer o que na sua cabeça? Pequenas palavras. Controle? Outro. Quando eu falo contexto remoto, não. Contexto remoto. Uma coisa rápida. Distância. Distância. Uma coisa remota, uma coisa distante. Isso aí, é essa palavra. Coisa distante, uma coisa que está longe. Então, se logo, dentro da compreensão do contexto remoto, são passagens que não vêm imediatamente antes ou depois do texto, mas que se referem a um assunto do texto. Aí eu peguei Isaías 29:13, que está falando que Deus condena o culto hipócrita e a cegueira espiritual do povo. Dentro de Isaías 29:13. Agora, observe bem que citação Jesus fez. Observe bem. Em Mateus, ou em Marcos 7:6, Jesus responde assim, ó, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. O que é que Jesus está fazendo aqui? Jesus, observe bem, estamos aqui no Novo Testamento, né? E Jesus está pegando uma passagem do Antigo Testamento para descrever uma situação. O que é que Jesus faz? Ao citar Isaías 29:13, Jesus respeita o contexto em que foi pronunciado. Deu para entender aí? Deu? Vai-se embora. Isso. Ele pega aqui... Jesus foi longe. Jesus foi longe. É isso aí, Tonho. Essa palavra. Jesus foi longe. Contexto remoto. Então, ele pega uma passagem, né, que já tinha acontecido de Isaías, mas que o cunho, mas que o texto, o assunto do texto, fala a mesma coisa. Isso aqui refere ao contexto remoto. Ele dá maior amplitude, né?
ele pega o fundo do texto, né? Uma ideia mega, ampla, né? Aquela Mais ideia da Bíblia abrangente. que explica a Bíblia. É basicamente essa ideia, né? Justamente, é isso aí mesmo que ele está fazendo. Só que o contexto que Jesus está utilizando é sobre a hipocrisia. Ele está pegando o que Isaías falou, justamente sobre a condenação da hipocrisia. Agora, observe bem por que, né? Satanás já foi reprovado, a gente já sabe. Mas o que é que o diabo faz? Por que ele foi condenado e reprovado? Lá em Mateus, capítulo 4, que vai falar sobre o que Jesus passou ali, né? Sobre a prova de Jesus e a tentação ali, já incluso, o diabo ali, batendo testa com Jesus, ele vai pegar o Salmos 91, o verso 11, que vai falar sobre a segurança de fé daqueles que têm em Deus. Salmos 91, sobre a questão do livramento e proteção de Deus na vida daquele que crê nele. Não é isso? E aí, em Mateus, capítulo 4, verso 6, ele fala bem assim para Jesus, observe bem, pegando Salmos 91, 11, uma ideia remota. O capítulo 4 de Mateus, verso 11, o verso 6 vai dizer assim, ó, ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, olha o que ele está fazendo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Agora, me diga uma coisa, qual é a mentira do texto que o Satanás está usando aqui, que o diabo usou? Por que ele foi reprovado? Ele não citou Salmos 91, verso 11? Citou. Né? Justamente, mas ele foi condenado. Por quê? O que ele fez? Ele usou, né, o texto das Escrituras ignorando o contexto. Ele ignorou o contexto. Porque está falando das passagens, só que da forma que ele usou, ele ignorou o contexto. Ele está tentando Jesus por uma coisa, enquanto o Salmos 91, verso 11, está falando outra. Então, ele ignora o contexto. E isso é o que muitos hereges fazem. Eles ignoram o texto. Cacau sumiu. Cacau sumiu aí. Cacau, Então, para essa aí, Cacau foi arrebatado. foi. Não. Volta, Cacau. Alô, Pode ir, irmão. tá ouvindo? Sim. Ah, graças a Deus, graças a Deus. Pronto. Então o diabo ele faz isso. E dentro dessa mentalidade diabólica, existem pessoas com a mesma mentalidade, né, de pegar assim passagem, né, que parece estar em conexão uma com a outra, mas eles invalidam o contexto para aplicar aquilo que eles querem, fazendo assim de pessoas aprisionando pessoas. Beleza? Tá compreendido aí? Tá filé, tá filé. Pronto, então eu vou ficar até aqui, né, nesses três contextos. Beleza, prof. Eu só vou acrescentar algo aí. É porque a gente usa muita expressão Bíblia, explica a Bíblia, né? E seguir esses caminhos, né, é de fundamental importância para a interpretação. Você olhar primeiro pelo ponto inicial, pelo contexto inicial, depois você analisa o texto em seu contexto imediato, depois você segue, né, tentando encontrar outros textos válidos que fundamentem e que ajudem a interpretar aquele texto. Justamente. Esse caminho é o caminho correto. Tem muita gente que, antes de analisar o texto, seguindo esse caminho, se retornam a outras formas, né? Que nem olhar para o contexto imediato, remoto, né? Ver outro texto ao texto daqui, que ia logo para a nota de rodapé. Não é que você não deva olhar a nota de rodapé, né?
Mas que antes de você olhar a nota de rodapé, tente fazer um esforço para, por si mesmo, interpretar, utilizando ferramentas que Isso. você possui. Aí depois você vai, olha na nota de rodapé, faz umas comparações. Né? Isso. Mas as notas de rodapé me ajudaram a fazer a usar esse conceito aqui. Eu nem sabia que era esse nome aí, remoto. As notas de rodapé, de uma certa forma, me ajudaram a fazer as referências bíblicas. Isso não é ruim, mas primeiro você precisa seguir esses passos. Por exemplo, às vezes o cara vai ler a Bíblia, né? Olha o texto, rapaz, o texto está difícil, deixa eu ir lá no Google ver, né? Não é que você não deva usar ferramentas. Você vai usar, na sua interpretação, você vai usar dicionários, você vai usar livros, você vai usar enciclopédias, você vai usar todo tipo de ferramenta que lhe ajude, né? Você vai usar a nota de rodapé, mas não utilize a nota de rodapé como a única forma de você interpretar, né? Desconsiderando todo um processo que você deve seguir, né, por si mesmo. Você pega intérprete. Você pegar um novo convertido com sede de aprender, você falar isso é complicado. Ele vendo diante dele ali tanta informação que, de certa forma, é coerente. O único problema que pode acontecer com as notas de rodapé é que torna uma questão viciosa. Sim. E te torna uma pessoa cômoda, no sentido de estar preso àquela interpretação daquele teólogo, estudiosos, né? Então, mas eu percebi isso, e parei, dei uma travada, porque isso estava se tornando um ciclo vicioso, então procurei outras maneiras, outros caminhos, né? Muita leitura, pegar muito livro, né? Ler muito livro de cunho acerca daquele assunto, isso ajudou bastante. E também, um exercício, né? E também ter pessoas, né? Eu li assim, ó. A minha vida não foi essa. Eu digo, ó, eu vou colar com aquele ali, porque aquele ali ele tem um conhecimento e tal. Então, isso também já me ajudou bastante. Observar pessoas que tinham uma certa já compreensão da escritura. Por exemplo, Tiago foi meu pai na fé aí, né? Ficava me atazanando para sentido pejorativo, ficava aí atrás de mim aí para me discipular. Então, me ajudou bastante porque foi uma referência. E aí eu tive outras referências também dentro da igreja que me possibilitou também a querer isso também. É isso que eu tento dizer, porque o conhecimento que você tem, você não pode reter para si, porque o conhecimento é não somente quando você aplica, mas quando você ensina aquilo que você tem, quando você passa a reproduzir aquilo. Então, é isso que o meu sonho é ver uma igreja onde todos tenham um nível quase que próximos um dos outros, porque o que Paulo se preocupava muito, que os apóstolos se preocupavam, era que os crentes, fossem crentes cheios de sabedoria, e Paulo orava, eu oro ao Senhor, falando aos Efésios, eu oro ao Senhor para que eles vos dê sabedoria e discernimento, porque isso é imprescindível na vida do crente. Vai, joga lá, Thiago. Amém. Fala, Jorge. Quando eu me converti, nos indos de 2000, eu sentia muita dificuldade de entender a Bíblia, porque a gente tem que concordar que a Bíblia ela tem uma linguagem muito complexa, ela tem palavras muito complexas, né? E por mais que você tenha a vontade de estudar, porque é coisa nova para você acaba estudando, mas você não compreende tanto assim, né? E aí foi quando eu comprei a minha primeira Bíblia de estudo, que era uma Bíblia de perguntas e respostas, né? A Bíblia Vida. E aí ela começa realmente a clarear bastante a mente, ainda que a linguagem tenha sido aquela revista e atualizada. E aí eu me peguei igual a Kiko, né? Me viciando nessas notinhas de rodapé.
mas que eu achava que naquele momento era necessário, porque ou era aquilo ou não era nada. E aí Kiko falou, às vezes a gente se junta com uma pessoa que a gente sabe que aquela pessoa tem uma compreensão da palavra. Mas não deixa de ser uma nota de rodapé, né? Mas vai ser uma nota de rodapé humana, vai ser ela viva, ela vai explicar alguma coisa que talvez a nota de rodapé fosse explicar. Eu acho, e como o Kiko falou, que o sonho dele e meu também é que a gente seja cada vez mais parecido no conhecimento, que quando a pessoa se converter, a gente dá para ela um kitzinho básico de interpretação da Bíblia, né? Uma Bíblia com a linguagem acessível, né? Tem que ter um dicionáriozinho bíblico para a pessoa começar a entender a Bíblia. Porque é difícil, gente, é muito difícil você entender a Bíblia. A Bíblia está entre as literaturas de maior dificuldade de interpretação, porque ela é uma escrita muito antiga, ela tem Bíblias que as mais baratas são aquelas versões bem arcaicas, mesmo que trazem palavras que são completamente difíceis, e que se a gente ficar nessa de tentar, né, talvez para a gente que já tem um certo tempo de evangelho, fica mais fácil, né? Ou então, como o Kiko faz, lê outros livros, lê outras literaturas, porque aí você começa a entender a partir daquele livro, que não precisa ser um livro histórico, um livro devocional, mas um livro devocional ele traz uma compreensão de determinado versículo. Mas eu acho que para uma pessoa que é nova, a nota de rodapé em si, né, ou um dicionáriozinho, por mais que vicie, eu acho muito mais proveitoso do que a gente pedir para a pessoa não tentar interpretar a Bíblia com essa nota de rodapé. Eu acho que dificulta, e dificultando, a pessoa, quando ela não entende muito, né, e isso a pedagogia explica, ela acaba se desmotivando, porque ela começa a achar que, pô, realmente está muito longe para mim aí entender isso. Então, eu acho que tinha que ter uma orientação de um kitzinho básico de interpretação e de entendimento da Bíblia. Ô Jorge, Thiago, posso falar um pouquinho, Jorge? Isso é importante, Jorge, que você está falando aí, nesse quesito aí, do novo convertido, né, na questão da interpretação da Bíblia. Você vê que até hoje a gente tem ainda certa dificuldade de interpretar algumas coisas da Bíblia, né? Mas o sonho de Kiko, juntamente com o desejo de Jorge, é o que perpassa na mente de muita gente, não só na deles dois, como na minha também, né? Como, por exemplo, já teve uma época de que, por exemplo, uma pessoa se converte, obviamente um irmão vai se aproximar dessa pessoa, e a partir dali essa pessoa supostamente vai ser um tutor, né? Vai caminhar junto ali, vai dar estudo, ela é uma pessoa que tem muito tempo de igreja e tal, só que tem um perigo aí. Qual é o perigo? Né? Já aconteceu de uma irmã orientar uma nova convertida a não dormir na mesma cama com o marido. Por quê? Porque ela se converteu e o marido não. E ela estava em pecado. Estava atormentada a mulher, irmão. Entendeu? O que eu estou querendo dizer? Porque a pessoa pega textos, versículos isolados da Bíblia, faz uma aplicação na vida de alguém, por exemplo, como o Jorge falou, uma nota de rodapé humana, que alguém vai colar com alguém que supostamente sabe mais, que vai estar orientando aquela pessoa ali, e às vezes você vê aquela pessoa orientando aquela pessoa também muito errado. Perceba aí, Tiago. Mas fica à vontade, Tiago. Assim, eu não estou desmerecendo, para entrar no meu assunto, a nota de rodapé. É claro que o novo convertido ele vai lançar a mão daquilo que ele tem, né, para entender. Mas na experiência do próprio Kiko, ele foi percebendo que aquilo ali estava deixando ele mal acostumado e que ele precisava de algo a mais, ele precisava se debruçar, ele precisava ler a Bíblia e interpretar por ele mesmo, utilizando também
ferramentas. Não é que não deva olhar a nota de rodapé, mas não deve utilizar a nota de rodapé como a minha fonte de interpretação, de jeito nenhum. Você começa novo convertido com aquilo que você tem, mas você vai querer crescer, você vai querer se desenvolver, né? Mas, beleza, aí valeu aí a contribuição aí da galera. Eu vou aqui dar continuidade, porque o tempo aqui está correndo como que, então eu vou tentar resumir alguma coisa aqui acerca dos outros tipos de contexto, né? Cláudio falou do contexto inicial, do contexto imediato, do contexto remoto, e eu vou falar do contexto gramatical, do contexto histórico, né? E do contexto literário. Eu vou tentar ser sucinto ao máximo para poder terminar essa aula hoje, né? Aqui ninguém vai sair daqui expert em interpretação bíblica, mas a gente adquire uma noção para a partir daí a gente começar a se desenvolver, né? Vamos lá, o contexto gramatical, irmãos, né? O contexto gramatical, ele é regido por meio das leis da gramática, né? Ou seja, saber como identificar numa frase a função de cada termo e sua relação harmoniosa com outras palavras de uma oração, e será de grande relevância para nós. Ou seja, dentro de uma estrutura, dentro de uma frase, né, precisamos saber identificar, né, a posição de cada palavra e a sua relação com as outras palavras, ou seja, qual é a função de uma palavra dentro... Eles dentro... estão falando aqui, mas eu não estou escutando. Não está escutando não, Ivan? Está ouvindo agora? Todo mundo está me ouvindo? Então, vou falar com ele. Tá ouvindo, né? Obrigado, Vini. Valeu. Então, o contexto gramatical, ele se relaciona, né, por meio das funções da palavra dentro de uma frase, ou seja, a posição e a tarefa que ela assume dentro de uma palavra e a sua relação com as outras, né? Aquela ideia do contexto inicial de Cláudio, por exemplo, você pega um termo, né, e busca o seu significado. Só que esse significado vai depender muito da sua relação com as outras palavras, da relação desse termo com as outras palavras. Ou seja, por exemplo, você tem uma noção de gramática, né, da função de cada palavra, ou seja, o que é um verbo, o que é um substantivo, o que é um artigo, o que é um sujeito. Você ter essas noções de gramática vai lhe ajudar muito na leitura da Bíblia. Por exemplo, eu vou usar um exemplo, talvez seja algo simples, mas um exemplo que aconteceu, eu já até citei esse exemplo aqui, um pastor que passou até no Fantástico, que ele fez uma leitura da Bíblia, uma interpretação, né, e uma análise gramatical totalmente errada, que acabou distorcendo o versículo. Ele leu aquele texto de Oséias, lembram? Que diz lá em Oséias que Deus pediu a Oséias que possuísse uma mulher prostituta, né, uma mulher adúltera. Já ele fez uma leitura errada, né? A leitura que ele fez foi o seguinte, que Deus pediu para Oséias adulterar. Ou seja, Deus pediu que Oséias possuísse uma mulher adúltera, ou seja, subjetivando essa mulher, né? Mas ele trocou o substantivo, ou o adjetivo, por um verbo. Ou seja, ele entendeu que Deus estava mandando Oséias cometer adultério, adulterar. Entende? Ou seja, você tem uma noção, não que você não vai ser um expert em língua portuguesa, mas pelo menos ter a noção de leitura para identificar certos termos, certas expressões e a posição de cada palavra dentro de uma frase, né? Por exemplo, outro exemplo, muita gente pode confundir o tempo de um verbo no passado com o do futuro, né?
eu coloquei um exemplo aqui que eu criei, e diz assim: antes fulano, né, antes de fulano ter sido demitido, Beltrano o avisara. Alguém pode confundir avisara, que é um verbo que está no passado, mais que perfeito. Ele pode confundir avisara com avisará, um verbo que está no futuro. Né? Muita gente pode cometer esse erro ao ler a Bíblia. Né? Então, esse jogo de palavras e as suas relações dentro de uma frase, né, é muito importante para a gente ler a Bíblia e não confundir os termos e as palavras ao ponto de dessa confusão distorcer o real sentido que o autor queria expressar no texto. Né? Por exemplo, alguém confunde Jesus voltará com Jesus voltou, ou com Jesus voltara, né? E aí sair disseminando aí, dizendo que, rapaz, a Bíblia está dizendo que Jesus já voltou, que Jesus voltara. Jesus voltara. Né? Mas ali está dizendo, um acentozinho é que faz a diferença. Avisara com avisará. Né? O acento é que faz a diferença. Ter essa noção, por mais simples que seja, vai nos ajudar e vai nos auxiliar na interpretação dos textos bíblicos, né? Outro exemplo aqui, né? Alguém pode criar um certo desconexo entre um substantivo no singular e um verbo que ele sucede no plural. Exemplo, eu botei aqui até o nome de Paulo. Paulo fizeram um café. Como é que você reage a essa expressão? Paulo fizeram um café. Aqui você usou Paulo, o nome está no singular, que ele exerceu uma atividade no plural. Isso. Paulo fizeram, não é Paulo fizeram, né? Se fosse um grupo de pessoas, né, tivesse Paulo, Cláudio e Tiago, que são os cafezeiros da IBAC, né? Então, Paulo, Tiago e Cláudio fizeram, né, um café. Isso. Justamente. Na verdade, aqui existe um substantivo, o substantivo Paulo, que está no singular, mas o verbo Tá no ele plural. se encontra no plural. Né? Você ter o mínimo de noção disso é importantíssimo para a leitura, cara. Por mais simples que seja, né? Mas vamos lá. Então, o contexto gramatical, ele trabalha nessa relação das palavras, nesse jogo de palavras dentro de uma frase e a sua relação e a relação de um termo com o outro, né? É preciso haver um certo nexo nesse jogo e nessa relação de palavras. Uma outra coisa importante também aqui, nesse contexto gramatical, né, é que o autor ele tem uma ideia, né, em mente, antes das palavras se tornarem palavras, né, escritas, né, ou palavras faladas, né, ela existe na mente. Ela é expressa por meio dos códigos, né, e das expressões verbais. Então, o autor ele quer expressar uma ideia lógica por meio da escrita. Né? Ele quer expressar uma ideia lógica por meio da escrita. E a escrita ela precisa estar organizada de tal forma que essa ideia possa incorporar nela. Né? Ele pode ter uma ideia, mas ele não ter noção nenhuma de escrita, aí vai escrever e acaba confundindo tudo. Aí entra o princípio lógico. Né? O princípio da lógica rege, né, as relações das palavras dentro da gramática. Vocês estão compreendendo ou querem acrescentar alguma coisa? Cláudio, quer acrescentar alguma coisa? Toca o barco, pai. Vamos lá. Tá. Vou usar um outro exemplo aqui. Posso trazer um lembrete? Pode.
Hein, Paulo? Lembrete? Aos 3 anos. Um lembrete de um caso que aconteceu no Ceará, que um pastor pegou o texto de Oséias e deturpou, porque uma ovelha disse que tinha sonhado com o pastor, e ele pegou o texto de Oséias e transferiu para ele. Tiago Pega acabou de a mulher e adultera com ela. acabou de falar Isso, isso. eu usei Ah, esse exemplo, né? Mas é um exemplo claríssimo e fácil para a gente compreender isso. Não, viu, gente? Isso acusou ele. Oi? Ravel não viu essa parte da reunião, ele se acusou agora. Rapaz, eu dei tanto espirro agora, mas tanto espirro, que eu não vi foi nada. Quer ver, irmãos? Quer ver um outro exemplo claro disso, dessa relação da lógica com o nexo das palavras numa frase? Abram aí 1 Coríntios 11:30. A gente vai analisar alguns conectivos importantes, conectivos gramaticais e lógicos também, né? A gente vai analisar esses conectivos para entender um pouco essa questão desse jogo de palavras e da lógica na interpretação da Bíblia. Qual é o livro, velho? Abriram aí? 1 Coríntios capítulo 11:30. Leiam só o 30. Por causa disso, muitos estão fracos e enfermos entre vós, e muitos dormem. Leu? Pronto. Por causa disto, o quê? Se você ler esse texto isolado aí, né? Qual é a primeira reação que você tem, Jorge? Tá ouvindo? Véi, fica difícil falar porque eu já sei o que vem antes, entendeu? Não. Vamos supor que você não sabe. Por exemplo, por causa disto há entre vós muitos fracos e enfermos e muitos que dormem. Esse conectivo aqui, por causa, né? Ele acaba nos dizendo que existe algo Que veio antes. que veio antes, que é a causa desse resultado aqui. Você entende? Então, isso aqui, na verdade, é um efeito de uma determinada causa, né? Então, esses conectivos, eles são extremamente importantes para a gente perceber a lógica das relações gramaticais, né? Vamos lá. Entenderam ou eu confundi tudo, gente? Tá legal. Tá legal. Tá claro aí, pai. Tá legal, Perfeito. tá legal. Vamos lá. Por exemplo, outro texto aqui, Romanos 1:24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Romanos 1:24. Por isso o quê? Né? Por isso o quê? Então, existe um vínculo dessa expressão aqui com alguma outra frase que o preceda. Alguma outra oração que o preceda. A oração que eu falo aqui não é rezar, não, irmãos, e falar com Deus, não. A oração que eu falo aqui É a frase. é uma frase que contém verbo, né? Toda frase que contém verbo, a gramática chama de oração, né? Mas se você ler essa frase isolada aqui de Romanos 1:24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, e você nunca, por exemplo, Jorge conheceu o texto, né? Mas vamos supor que alguém nunca tenha lido esse texto e, por exemplo, eu entrego um folheto a alguém só com esse versículo. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. A pessoa que pegar o folheto, que lê esse texto, com certeza vai gerar uma reação nela. Por isso Deus entregou. Por isso o quê? Né?
Se ela Por isso- tiver acabado de fazer uma besteira na vida dela, vai dizer, ixi, meu Deus, Deus está falando comigo. Eu fiz aquele Justamente, negócio perfeito. ontem, eu fiz aquilo ontem, aí vem esse papelzinho aqui, ó, e Deus está confirmando. Por isso, É então, verdade. perceber essa relação gramatical, né, ajuda em muito, por mais que para alguns seja simples, né? Sim, Cacau. Não é Quer falar? verdade mesmo. Não, não, não. Eu só completei. Vamos lá. Eu vou pular essa aqui e vou caminhar para o contexto histórico. E- Caminhar para o contexto histórico. A análise das circunstâncias e matizes históricos culturais, geográfica e religioso, em que o versículo bíblico encontra-se intimamente vinculado. Ou seja, um versículo bíblico, né, geralmente, ele está assentado em um pano de fundo histórico, cultural, geográfico, né, religioso, político, social. O cara, ao se deparar com o texto bíblico, ele precisa entender, como foi mencionado aí por Jorge, a Bíblia é um livro antigo, um livro que foi construído em uma determinada cultura, em uma determinada época, onde as pessoas tinham seus valores próprios, a sua religião, né? Enfim, existe, na verdade, um certo pano de fundo histórico, onde o texto bíblico e muitas passagens bíblicas, elas se assentam, né? Na verdade. Por exemplo, aquele texto de Gálatas 5, que fala sobre as obras da carne, né? E aí Paulo começa a fazer uma série, uma lista de obras da carne, de pecados. E dentre esses pecados está ali a palavra gula, não é isso? Só que ao você analisar a palavra gula no original, você vai encontrar ali a palavra comos. Comos. Aí você vai em Romanos 14 ou 13, se eu não me engano, você vai ver a mesma palavra, mas sendo traduzida como orgia em algumas versões. Aí você pergunta, rapaz, a palavra ela significa gula ou ela significa orgia, né? E aí um certo teólogo, ele passou a informação dizendo que Paulo ele não estava querendo dizer simplesmente a respeito da sua forma ao comer, né? De você comer muito ou comer demais. Paulo estava tratando de uma situação muito mais ampla. Ele estava tratando de uma situação muito maior. Ele estava falando que, na verdade, esse comos aí se referia a um momento religioso, né, onde as pessoas se envolviam em determinadas orgias, e nesse momento religioso de envolvimento com determinadas orgias, onde todo mundo podia se relacionar com todo mundo, é aquela mistura mesmo. E nessa festa religiosa, né, e ao mesmo tempo imoral para nós, nessa festa religiosa também existia muita comida, muita bebida, e as pessoas se esbanjavam. Então existe esse pano de fundo histórico por trás dessa palavra. O texto em português e uma mínima noção histórica desse pano de fundo, né, limita a nossa profundidade nesse texto. Está lá, gula, obra da carne, mas será que ele está falando especificamente da gula em si? Ou existe algo a mais? Então, o pano de fundo histórico descortina, né? Amplia a nossa visão, nos dá uma clareza maior acerca do texto, né? Outro texto interessante também, só para falar da importância do contexto histórico, é aquele de 1 Coríntios 6, que Paulo fala fugir da prostituição, né?
Então, o pano de fundo histórico ali nos mostra que alguns cristãos ali em Corinto estavam subindo ao templo da deusa Afrodite para se relacionar com as sacerdotisas de Afrodite. E ali estavam se envolvendo religiosamente em uma imoralidade, né? Então, analisar o texto a partir dessa perspectiva, né, esclarece, você fica assim, de boca aberta, porque o texto no seco, ele não nos dá essa informação. Mas para isso eu preciso de ferramentas que nos dê esse pano de fundo histórico, né? Jorge colocou no grupo lá o PDF falando um pouco de questões, de um PDF que fala de questões relacionadas à cultura do povo lá. São ferramentas que nos ajudam, né? Que nos ajudam e clareiam a coisa, né? Para encerrar essa parte do contexto histórico, eu quero usar um texto de Coríntios, 2 Coríntios, abram aí comigo, 2 Coríntios capítulo 2 Coríntios capítulo, deixa eu ver, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, alguém leia para mim. Correndo por causa do tempo. 2,14, Tiago, vou ler. Isso, leia. Mas, graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. É isso mesmo? Amém. Isso. Aqui, eu fazendo a leitura do livro O Pastor do Século XXI, do autor David Fisher, na página 126, né, ele expressa mais ou menos o que o apóstolo Paulo queria dizer quando usou a expressão triunfos. E ele falou que Paulo estava, na verdade, rememorando um costume do Império Romano, ou seja, os soldados romanos saíam à guerra, ao ganharem a guerra, eles retornavam vitoriosos, só que eles tinham o costume de fazer com que o povo participasse dramaticamente, né, daquela vitória. Então, eles organizavam um evento e faziam um tipo de desfile onde as pessoas pudessem participar daquele momento de triunfo lá. E aí, nesse desfile, eles traziam também consigo homens capturados na guerra, líderes, reis, e colocavam esses homens em exposição, né? E o povo ali participava daquele momento de vitória do Império Romano, ou seja, era um momento de orgulho cívico, né? Momento em que o povo desfrutava daquele triunfo, assim como nós desfrutamos e participamos do triunfo de Cristo, né? Das vitórias de Cristo. Assim como nós participamos, o povo romano também participava das vitórias dos guerreiros, dos soldados. E ali todos eles reunidos comemoravam, né? Então, o autor ele vai dizer aqui que era um momento de orgulho cívico e também dizer que era um momento religioso. Era um momento onde eles expressavam total gratidão ao Deus Júpiter, Deus que eles adoravam. Então, eles se caracterizavam, eles se mostravam de tal forma para que Júpiter se alegrasse com esse momento. Então, David Fisher, né, ele afirma que Paulo, ao citar a expressão triunfo, mas graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, ele afirma que Paulo está fazendo menção desse momento histórico. Compreenderam? A importância do pano de fundo histórico que está por trás de determinados textos bíblicos e que nos ajudam a compreender, né, a Bíblia.
olhando olhando o contexto inicial, o contexto lógico, o contexto inicial, o contexto remoto, o contexto imediato, o contexto gramatical e aqui o contexto histórico. Mas para eu ter acesso a esse contexto histórico, eu vou precisar de ferramentas, né? Vou precisar de muitas ferramentas e a leitura bíblica, né, a interpretação bíblica, é um processo muito árduo, né? Jorge falou aí que existem textos que são difíceis de compreender. Pedro falou isso acerca de Paulo. O próprio Pedro expressou isso, dizendo que Paulo havia escrevido coisas que eram difíceis de compreender, que os indoutos, né, não é isso? Interpretavam mal para sua própria destruição. É. Então, interpretar a Bíblia requer esforço, requer dinâmica, requer o uso de determinadas ferramentas. Tiago, é o seguinte, o contexto histórico realmente ele é muito importante para ajudar na exposição bíblica, né? Ele dá uma amplitude, dá uma abertura muito grande para você compreender melhor. Só que tem um detalhe assim que eu vejo, hoje o que mais tem hoje não como o Kiko falou antes da questão do teólogo, mas hoje tem muitos teólogos, né? E eu já vi teólogos famosos defende um assunto da Bíblia, como desse aí, um contexto histórico que você falou, e outro teólogo ele fala do mesmo texto com outro contexto histórico que muitas vezes até confunde sua cabeça. Quando você escolhe seguir um determinado autor, né? O autor falando de tal, ele remete a isso, que Paulo quis dizer isso naquela história e tal. Mas outro teólogo, ele já também usa do mesmo texto e faz também uma outra análise histórica totalmente diferente do outro. Entendeu? Mas às vezes é só uma questão de ponto de vista. Porque Isso. cada um chama atenção de uma forma diferente. Às vezes, um necessariamente não contradiz o outro, mas às vezes um está focado para um determinado contexto e outra pessoa, no mesmo texto, está focado para um outro contexto, mas que, em suma, não se contradizem. Jorge, muitas vezes se contradiz, sim, porque observe, a Bíblia fala, inclusive eu estou lendo no livro que até que você me emprestou, né, de Timothy Keller, que fala da questão de somos um em Cristo. E aqui usa aquele texto da Bíblia, Tiago, que diz assim, que não há judeu, nem grego, nem homem, nem mulher e tudo mais. E aquele Mário Cortella, falando no programa de Serginho Grossman, quando ele falou que assim, quando ele usou esse texto da Bíblia, quando ele falou assim, não há homem nem mulher, né? Ou seja, todos somos livres. Quer dizer, ele usou um texto da Bíblia, mas com um sentido diferente, entendeu? Mário Cortella é filósofo, não é teólogo. Ele é teólogo. É teólogo também. Ele é teólogo também? É teólogo católico. Não sabia, não. Mas é isso que eu estou dizendo, pô. É isso que eu estou dizendo. Por exemplo, me corrija aí, Tiago, os universitários aí, se eu estiver errado. Quando Paulo usa aquela expressão, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele fala assim, graças a Deus, né, que em Cristo Jesus me livrou do corpo dessa morte. Eu já vi, né, professores, né, teólogos dizendo, no contexto histórico, que Paulo está fazendo uma menção ali a como é que chama essas penalidades romanas? Como é que chama? Os romanos não tinham mania de crucificar pessoas? Tortura. Punição romana. Tortura. Que uma das formas de punição a alguém, também naquela época, né, eu nunca vi ninguém falar, eu vi só uma pessoa falar, se você já ouviu, se estiver errado, me corrija, que uma forma impossível de alguém se livrar da morte era colocar um corpo de um defunto
né, amarrado ao corpo de um homem vivo e deixar ali, né, enquanto o corpo do defunto está ali em putrefação. Ô, Ravel, desliga o som aí, Ravel. Aí, enquanto tiver em forma ali de, né, esqueci até uma palavra, decomposição, né? Então, naturalmente, o corpo vai apodrecendo e os bichos daquele corpo começam a comer o cara que está vivo. E, segundo o teólogo, Paulo usa essa expressão, quem me livrará do corpo dessa morte, que é algo impossível, aí ele atribui a Cristo. Procede isso, irmão? Procede. Esse livro fala sobre esse pano de fundo histórico. Isso. Né? Inclusive, esse livro fala. Mas, Toninho, assim, muitas pessoas podem se utilizar de pano de fundo histórico. Por isso que eu defendo a ideia de que eu preciso, a cada dia mais, ser um leitor, assim, independente da escritura. Você vai lançar a mão de outros autores, você vai lançar a mão de várias referências, de boas referências, mas você precisa ser independente, né? Você precisa ser independente, você precisa ter o seu senso crítico, você precisa ter a sua análise, né? Como muitos autores, como muitos intérpretes, né, e teólogos, cada um deles tem a sua conveniência. Aquela questão da exegese, ele vai até manipular o pano de fundo histórico. É por isso que você tem que, não é porque fulano falou. Você precisa analisar fulano criticamente. Comparar fulano com outros autores. Fulano falou isso, mas Beltrano falou aquilo. Contrariou ele. Então você, nesse meio, você precisa, de algum modo, transcendê-los. E ter o seu senso crítico, fazer a sua própria análise, ser sério, ser honesto, né? Não é você se aproximar de maneira neutra, que ninguém é neutro. A gente leva um monte de bagagem conosco. Mas a gente não pode deixar que essas bagagens, influenciem a nossa interpretação. Elas podem até auxiliar, mas influenciar de tal modo que o texto bíblico se submeta ao que eu quero, aí que é ruim. Aí que é ruim. Então, eu preciso me aproximar do texto, né? E tentar enxergá-lo da maneira que ele é, se utilizar de todos os tipos de contexto para poder chegar a um denominador comum, né? Mas fulano interpretou assim, né? Você precisa criticá-lo e compará-lo com outros autores, né? Mas Isso aí, não é uma tarefa fácil a interpretação da Bíblia. Requer muito esforço e trabalho. Calvino falava que a exegese era muito labuto, né? Era muito trabalho. Né? Isso que ele defendia é o seguinte, orare e labutare. Nunca esquecer também, né, da questão da oração na leitura da Bíblia. Nós dependemos do Espírito Santo para nos auxiliar nesse processo, nessa caminhada, no uso dessas ferramentas. Eu, quando entrei no seminário, eu tinha muito preconceito a respeito do seminário e já entrei com medo. A primeira coisa que eu fiz foi assim, Deus, me conduza lá dentro. Seja aquele que me conduz a toda a verdade. Não permita que eu caia, né, em pensamentos loucos que me distanciem de ti. Eu orava assim. Tinha dias que eu saía do seminário com a cabeça a mil, com a cabeça parecia que estava saindo fumaça, né? Os professores me colocavam no canto da parede e faziam com que eu saísse de lá chocado, né? Meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Mas o auxílio que eu sempre busquei para transcender a tudo isso, primeiramente, foi Deus. Deus não permita que eu seja enganado. E Deus, ele lhe guarda, ele lhe protege e faz com que você seja conduzido, que você entre no caminho, na busca do conhecimento, e que você entre e continue vivendo lá de uma maneira que você não venha se distanciar dele, né? Tiago, isso é fundamental. Sim, aqui. Eu acho, dentro disso que vocês estão falando aí, que Tonho abordou, essa ideia de interpretação dos teólogos, acho que o mais coerente é justamente o que você falou, só estou só endossando,
O que é mais coerente para uma boa interpretação é você, por exemplo, se você vai pegar um comentário bíblico, você tem ali o autor, o cara que sistematizou tudo aquilo ali, uma visão interpretativa dele. Aí você tem que ter referências não somente desse autor, você tem que ter referência de outros autores. Você coloca sobre a mesa, né, todas aquelas ideias que estão sendo ali explanadas, e aí você faz a sua análise. É o que você falou, a questão do poder crítico, né? Você já tem uma base, e aí você pega vários nortes que estão ali diante de você, e aí você faz uma análise e filtra aquilo que parece ser mais coerente. Né? E é uma coisa, a gente não pode achar que o teólogo, por mais renomado que ele seja, ele tem ali em tudo que ele explana a sua perfeição. Né? Nós somos seres limitados, né? Então a única forma que a gente tem de realmente saber se a interpretação ela pode ser mais coerente possível quando a gente se submete ao poder do Espírito Santo mesmo, que aí ele vai nos auxiliar junto com essas outras ferramentas que nós estamos utilizando. Por exemplo, você tem uma ideia, para algumas palavras no grego, por exemplo, elas não conseguem transliterar o português. Então, tem algumas palavras que elas não conseguem ser transliteradas. Então, o que é que o intérprete ele faz? Ele pega uma palavra que chegue mais perto possível, que seja mais coerente possível daquilo que o texto original está dizendo. Então é isso, a nossa interpretação bíblica, ela parte do princípio daquilo que é mais coerente. E o fato de ser mais coerente também não quer dizer que eu estou com toda a razão. É por isso que você não vai, para você partir para o princípio de você estudar algo, você tem que se desfazer dos seus preconceitos já estabelecidos, dos seus preconceitos, daquilo que você já tem como uma verdade, e você ir desarmado disso para que você abra espaço para ouvir uma outra tendência. Para em cima disso que você vai ouvir, você analisar se aquilo ali é coerente. Eu costumo analisar as minhas próprias ideias. Tiago? Oi, pastor. Deixa eu dar só uma ilustração aqui de algo. No seminário que eu fiz, lá no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, que é um seminário centenário, se eu não me engano, o ano de fundação dele é 1890 e alguma coisa. Ele já deve estar com seus 120 anos, alguma coisa assim. E ele foi fundado pelos americanos batistas do Sul, né? Na verdade, Batista do Sul dos Estados Unidos, aquela região ali, não sei se é Tennessee, é uma região ali do sul dos Estados Unidos. Mas foi basicamente assim, bem no início do trabalho batista no Brasil, o Seminário Batista do Sul do Brasil. Ele tem 2 prédios bem no centro do seminário, que é um campus muito grande, inclusive, na época foi comprado pelos americanos, num bairro nobre do Rio. Então tem os prédios de teologia, tem outros prédios, mas no centro do seminário tem 2 prédios. Né? Tem uma capela e tem uma biblioteca. Os 2 ficam um do lado do outro. Né? Se alguém, por exemplo, procurar no Google lá, Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, do Sul do Brasil fica no Rio. Geralmente a foto que vem no Google é a praça principal do seminário, onde tem um prédio que é a biblioteca e tem um outro prédio que é a capela, onde são feitos os cultos e tal. Mas o interessante que eu queria frisar aí, nessa questão, é que são 2 conhecimentos paralelos, são 2 saberes paralelos, são 2 coisas que nós precisamos levar em consideração, e eu acho que tudo que está se falando aqui, com bastante coerência, muita coerência, e se ter esse equilíbrio, né? E aí, na capela, é interessante que na capela, em cima da capela tem uma edificação, uma construção que é como se fosse assim, um pináculo
né, algo que realmente forma um triângulo, simbolizando que aquilo ali é infinito, não tem fim. E na biblioteca ele é quadrado, né, simbolizando que o conhecimento ali ele é limitado, ele é humano, né? Então, um conhecimento é ilimitado, é a revelação pelo Espírito. O outro conhecimento, mais do que necessário, porém, ele é humano e ele é limitado, simbolizando essas duas coisas, né? Que é o Espírito Santo nos dando a revelação, mas não podemos abrir mão do conhecimento, do estudo, da hermenêutica, das ferramentas. Isso, Só isso aí para a gente poder somar um pouquinho. com certeza. Massa. O auxílio dele é sempre, eu não vou dizer somente importante, mas é essencial, né? Sem ele, não há como fazer uma interpretação clara e perfeita da Escritura. Verdade. Vamos lá para eu encerrar aqui com o contexto literário. É algo bem objetivo mesmo, né? Que fala na verdade, um pouco parecido com o contexto histórico, mas ele trabalha com literaturas extrabíblicas dentro da Bíblia, né? Citações de literaturas extrabíblicas dentro da Bíblia. Alguém me lembra aí um texto aí em que o apóstolo Paulo ele faz essa citação? Geralmente quem faz isso é Paulo, né? E outros apóstolos. Para adiantar o lado, eu vou dizer aqui, Atos 17, 28. Kiko vai falar? Não, vai embora. Kiko? Vai embora. Em Atos 17, 28, Paulo ele faz a citação de um texto poético familiar dos atenienses, quando ele diz assim, como também alguns dos poetas disseram, pois dele também somos geração. Ou seja, Paulo faz uma citação de um texto poético, né, grego, que não tem nada a ver com a Bíblia, mas para, de algum modo, né, se expressar com as pessoas que estavam lhe ouvindo, né? Na verdade, ele usava desse mecanismo para poder se fazer melhor compreendido entre eles, para que a mensagem do Evangelho, né, tenha algum sentido para eles. Vamos lá. Nesse texto, Paulo cita a poesia Fenômenos de Aragão, datado ali de 315 a 240 a.C. Era um poeta, astrônomo e filósofo estoico, originário da Cilícia, né? Então você vai encontrar Paulo fazendo esse tipo de citação de literaturas que não tem nada a ver com a Bíblia, não somente para lhe auxiliar na comunicação do Evangelho, né? Que nome se dá isso aí, Thiago? Você falou, não ouvi. Contexto literário. Ah, beleza. É o contexto literário. Outro texto que ele usa está em Tito 1,12, onde ele afirma, um deles, seu próprio profeta, disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Outra literatura, né, outra referência que Paulo utiliza, né, um tipo de um profeta. Essa expressão atribuída... Oi? Tito 1:2? Tito 1,12. Ah, 12. Obrigado. Essa expressão de Paulo em Tito 1,12 é atribuída a Epimênides de Cenócios, né? Um poeta do século XIV a.C., escritor dos poemas Minos, Teogonia e uma coleção de oráculos. Paulo tinha conhecimento desses caras, né? Era um homem bem instruído, o apóstolo Paulo. E quando ele fazia citações dessas literaturas, né, ele fazia com toda a propriedade, sabendo o que estava fazendo. Outras literaturas que são utilizadas também na Bíblia, que não são, e que são extras bíblicas,
são as literaturas chamadas pseudepígrafe, que você vai encontrar em Judas. Judas que faz essa citação de textos pseudoepígrafe, ou seja, considerado por alguns teólogos como falsos escritos. Por exemplo, Judas vai fazer referência lá, né, a uma... Não é Judas que faz referência a Satanás brigando com Miguel? É isso? Isso. Esse trecho aí você não vai encontrar no Antigo Testamento, você não vai encontrar em lugar algum da Bíblia, né? Você vai procurar, vai saber onde é que está na Bíblia que Satanás brigou com Miguel, né? Que Miguel não se ousou a brigar com ele pelo corpo de Moisés, né? Estaria em Enoque, essa citação aí de Enoque? Está em Assunção de Moisés. Ah, sim. Primeiro Enoque, ele vai citar lá como referência um tipo de sinal da vinda de Cristo, né? Ali, quando ele fala da vinda de Cristo com os anjos e suas miríades, né? Ele está citando o primeiro Enoque, que é um pseudepígrafe também. Você acha no Google esse livro. Se você quiser ler, né? Tiver curiosidade para ler. O Ravel que gosta aí de Enoque. Lembrando que Enoque, esse primeiro livro de Enoque também, essa literatura, ele tenta interpretar aquele contexto ali de Gênesis capítulo 6, que fala dos filhos dos homens e das filhas de Deus, né? O autor desse livro, né, criou uma narrativa dentro desses dois versículos aí de Gênesis capítulo 6, versículo 1 e 2. Né? Ele criou uma narrativa ali dentro, construiu uma história onde anjos se relacionam com mulheres. A interpretação judaica desse texto é que anjos e mulheres se relacionaram. Né? Você encontra essa referência nesse escrito. Tiveram filhos gigantes, né? Que são os Nefilim, se eu não me engano, né? Nefilim. Eu não acredito muito nessa teoria, não, mas Enoque faz essa referência, né? Mas Enoque é considerado um falso espírito. É porque quando fala ali das filhas, os filhos de Deus e as filhas dos homens, né? Esses filhos de Deus, um interpreta como anjos, né? E essas filhas de Deus como... e esses filhos de Deus como anjos, e outros também acham que é da linhagem de Sete. De Sete é uma outra interpretação, né? Não é um texto muito claro, né? E aí as mentes brilhantes criam um cenário, criam uma história dentro daqueles textos. Mas, amém, irmãos. Aqui eu encerro, que também o horário já extrapolou aí. Mas, como eu falei a princípio, né, ninguém vai sair aqui doutor em interpretação bíblica, de jeito nenhum. Nem eu sou doutor em interpretação bíblica, eu sou apenas um aprendiz. Todos nós somos. Você é doutor em divindade. Todos nós somos aprendizes. Aqui, na verdade, é uma faíscazinha, né, de um barulho maior que a gente pode fazer acontecer, ou seja, vai depender de mim, vai depender de você. Se eu quiser evoluir na questão da interpretação bíblica, aqui é apenas uma faísca, né, onde você pode, a partir dessa faísca, caminhar aí para um crescimento, entendeu? Não deixe de pesquisar mais sobre hermenêutica, de ler mais sobre hermenêutica, de se aprofundar mais, de exercitar também a leitura bíblica a partir do que você ouviu aqui, né? E a partir dos livros que com certeza você vai comprar e das informações que você vai adquirir para poder se aprofundar um pouco mais, né? O objetivo... Dê uma indicação aí de um livro aí bom aí, lá. Um livro bom para você começar a estudar hermenêutica é o que eu já citei aqui, que é esse de Esdras Costa Bento, né? Hermenêutica Fácil e Descomplicada. Esse é um livro que você vai ler
né? Vai se debruçar nele, vai mastigar ele todo. Tem uma linguagem fácil. Você vai caminhar aí, né? A partir dele você vai encontrar outras referências para poder crescer. Se você um dia quiser ser um mestre em hermenêutica ou quiser, sei lá, trabalhar na área aí, de ajudar também outras pessoas a compreender o texto, né? E tem também para quem quer se aprofundar mais, é a chamada aspiral hermenêutica. Acho que Paulo até acho que é espiral hermenêutica, né? É espiral, Paulo falava isso aí. Paulo até obteve do professor lá essa referência, não sei se ele já tem esse livro, mas é um livro grosso, tem uma linguagem mais técnica, mas é muito bom também para você se aprofundar. Mas eu sugiro que você comece com esse, né? Hermenêutica fácil e descomplicado. Valeu, galera. Ok, filé, pai. Extrapolou aí. Tá bom aí? Beijo, aí. Thiago. Beijão, ó. Beijo, meu irmão. Tá Valeu. ótimo, pai. O pastor tá aí? Aí, ó. Ainda? Tá. Já foi, não é? Tô aqui, Está, sim. Thiago. O senhor conhece Aí. esse livro? Pastor do século XXI? Conheço. Eu não tenho, não, mas eu participo, quer dizer, participava de uma reunião toda segunda-feira lá na Sinai. Quem estava administrando essa reunião é o pastor Ivan Luna. E a gente estava estudando esse livro. Ele pegou o livro como base de estudo para a gente em cima. Muito bom. Eu não tenho o livro. É um livro muito bom. Não li o livro, mas assim, o pouco contato que eu tive, eu quero ver se eu adquiro ele no próxima oportunidade. Certo? É um livro muito bom para se aprofundar. É. Muito interessante. Estou lendo ele, ainda estou no meio ainda. São quantas páginas? 300 e poucas páginas. Um livro médio, né? É. Nem pequeno, nem grande. Tô no meio ainda, tentando